Muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando. Estamos começando mais uma live. Nosso devocional café. Por que, Juliana? Porque aqui nós estamos buscando ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a fé e com todo o entendimento. Café. Bom dia, gente. Sextou, meu povo. Sextou. Mais uma semana se passou. Meu Deus, meu Deus. Como tem passado rápido esses dias. Como tem voado. Não é verdade? Graças a Deus, cada dia mais nós estamos construindo uma realidade a qual nós queremos viver. Nós estamos plantando com as sementes certas uma realidade de um futuro em que nós viveremos. Ontem a nossa lição foi... você sabe, você tem medo? Peraí que eu vou lembrar. É muita coisa. Gente, eu não tô bem, tá? Sorria para o seu futuro. Você sorri para o seu futuro? Você tem medo ou você tem incertezas? Você consegue sorrir para o seu futuro? Uma vez que eu sei a semente que eu planto, uma vez que eu sei o Deus a qual eu sirvo, a promessa a qual eu tenho, a palavra que está sobre minha vida, uma vez que eu sei quem eu sou em Cristo, a minha real identidade, que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou escolhida, uma vez a qual eu sei da onde o Senhor me tirou, que Ele não me deu amnésia para esquecer os meus pecados, para esquecer da onde eu vim, mas sim Ele me deu consciência de lembrar da onde Ele me tirou e da onde eu estou. Uma vez que eu sei, para que eu vou ter medo de sorrir para o futuro? Não é verdade? E o nosso tema dessa semana é visão positiva do futuro. Eu preciso ter uma visão positiva do futuro. Eu preciso projetar o meu futuro. Por isso que eu sorrio para o futuro. Por isso que eu tenho certeza, plena certeza daquilo que eu vou viver. Por isso que apenas 20% da minha vida, da minha identidade, eu projeto para o futuro. Lembra que eu falei para vocês? 70% no presente, que é onde você precisa estar realmente, onde você precisa fazer acontecer, correr atrás, agir, buscar. Só 10% no passado, que é o que você vai trazer de coisas boas, que é o que você vai lembrar da onde você saiu. Só 10% para não te causar culpa, depressão, porque quem sente esses sintomas é porque está parado lá no seu passado. 10% do passado, 70% do presente e 20% no seu futuro. Só que esses 20%, gente, a gente vai projetar, a gente vai ter uma visão de fato positiva desse futuro, para que não nos cause ansiedade, para que não nos cause e nem medo, né, de construir um futuro. Ontem nós falamos sobre sorrir para o futuro. Hoje nós vamos falar sobre construindo um futuro por meio da fala. Por meio da fala, lembra da nossa lição sobre narrativa? Qual tem sido a sua narrativa? Nós sabemos que Deus nos dá o poder de criar. Nós somos criadores, porque nós somos feitos por Deus. E Deus nos fez o mundo, fez tudo pela fala. E como nós somos imagem e semelhança do Criador, nós também
temos o poder, a autoridade de criar a nossa realidade através da fala, através da nossa narrativa. E é isso em que nós vamos pincelar mais um pouquinho. Esse devocional, ele nos traz, ele nos enfatiza essa construção sobre a fala, através da fala, para que nós possamos aprender de fato e trazer para a nossa realidade. Gente, hoje eu não tô bem, tá? Hoje eu não tô bem, então não se espantem pelo qual eu não estou tão animada assim, eu não estou tão eufórica como sempre, né? Como assim, tão alegre, né? Nós temos dias bons, dias maus, dias no alto, dias nos baixos, no baixo ali, mas o importante é que nós estamos construindo, nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. A nossa palavra tem que ser sim, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. A nossa palavra tem que ser firme. Então, independente da minha circunstância, independente do que acontecer, independente do que eu sentir, de como eu acordar, de como eu preciso cumprir aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei. Nós estamos no dia 29, tá caminhando para o final do nosso devocional. São 40 dias de devocional. Nós estamos no dia 29 para a honra e glória do Senhor. E estou aqui, tá? Para trazer essa palavra, trazer uma palavra de conforto, porque não sou eu quem quando nós pensamos que nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. O poder do Senhor se aperfeiçoa através da nossa fraqueza. Eu não sou nada, gente, eu sou um instrumento, tá? Do Senhor. Então, trazendo em prática mesmo a palavra do Senhor, vamos construir um futuro, vamos construir, projetar os nossos dias através da nossa fala, independente de como eu me sinto, independente de como você se sente, de como você acordou hoje, declare vida, declare palavras de paz, declare que seus dias serão abençoados, declare que a sua vida será próspera, o Senhor trará boas notícias para você, o Senhor te surpreenderá, certo? Bom dia, Fran, shalom, bom dia, Ricardo, bom dia, gente. Vocês tenham um ótimo dia. Eu já declaro sobre a vida de vocês bênção, prosperidade, palavras de paz, palavras de bênção, que aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, ali vai prosperar. Bora, vamos começar então o nosso devocional. Eu vou compartilhar a leitura do devocional com vocês, tá? Pra gente ir comentando e juntos vamos pensando que assim é melhor, tá? Nossa referência bíblica tá lá em Provérbios 29, 18, que fala assim: onde há profecia, o povo se desvia. Não, olha eu errada. Olha eu errada. Jesus, Pai, olha isso. Onde não há profecia, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29, 18. A palavra profecia significa palavra lançada à frente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está escrito em Hebreus 11. Uma maneira de ativar a nossa fé é abrirmos a boca para declarar, sem nada duvidar, a visão do que queremos que aconteça em nossa vida. Coisas que ainda não estão acontecendo, mas que, pelos olhos da fé, já se torna real. Muitos de nós, né, gente, ainda mais o povo religioso, né, que foi criado na igreja, eu falo de mim, foi criado muito na igreja ali, com aquela religiosidade, tem uma aversão de profecia, acha que profecia
é usado só para quem tem dom, né? Tem o pessoal do que tem esse lado profético, que recebe do Senhor uma visão diferenciada e lança a profecia sobre alguém. Existe. Só que a profecia, ela está disponível para todos. O que é profecia? É a palavra lançada à frente. Eu não preciso ser um profeta, ter esse dom de profeta, ter esse chamado de profeta para poder profetizar. Eu não preciso, entende? Ter esse ministério, esse chamado para poder profetizar. Eu, com as minhas palavras, em minhas orações, eu posso criar a minha realidade diária. Porque a palavra profecia, ela significa palavra lançada à frente. Então, eu posso profetizar sobre a minha vida, eu posso lançar palavras à frente, palavras de paz, palavras de amor, palavras de salvação, palavras de alegria, de libertação sobre a minha vida e sobre o meu próximo. Né? Nós estudamos aqui, nós já vimos aqui no devocional que nós temos o poder de criar, de mudar a nossa narrativa, que toda palavra que sai da nossa boca, ela tem esse poder, que a única coisa que não volta atrás é a palavra lançada. Você pode se arrepender do que você fala, você pode se arrepender, mas você não pode pegar a palavra lá e mudar ela para ela gerar outro sentimento, outra realidade, porque a palavra lançada, ela não volta atrás. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado do que nós falamos, do que nós profetizamos, porque a pessoa espiritual, não precisa nem ser espiritual, tá? Mas a palavra lançada, tudo aquilo que sai da nossa boca, ela tem o poder de gerar vida ou gerar morte. Então, como hoje a nossa consciência é construindo um futuro positivo, é sorrir para o futuro, é construir um futuro por meio da nossa fala, vamos escolher de forma consciente o que sai da nossa boca, o que nós falamos das pessoas, o que nós falamos sobre a nossa autoimagem mesmo, sabe? O que nós falamos dos nossos filhos, o que nós falamos sobre o nosso grau de merecimento, quem nós somos, o que nós falamos sobre nós, o que nós falamos sobre o que, sabe? A nossa realidade e principalmente o que nós falamos sobre quem queremos ser, quem queremos, o que nós queremos fazer, quais são os nossos planos. Sabe, a palavra, ela tem esse poder de gerar sentimentos bons e ruins dentro de nós. E sabendo disso, por que você vai se permitir falar coisas que te denigrem, coisas que te amaldiçoam, coisas que amaldiçoam os seus filhos? A gente já replicou aqui, mas comprovadamente a gente aprende, a gente grava algo na nossa consciência através da repetição, que é isso que esse devocional nos traz. Ele traz o mesmo tema, o mesmo assunto, mas de formas diferentes, de ângulos diferentes. Ou através de um forte impacto emocional. O que você prefere? Através do susto, através do impacto, sabe? Ou através da repetição, constantemente. Você vai colocando em prática, você vai exercendo. É igual fazer exercício físico. É igual você definir que você quer emagrecer, dia após dia, processo. É você entender que você não nasceu com esse hábito, então você precisa criar um hábito. E hoje nós vamos criar o hábito de construir nosso futuro através da fala. Combinado? Nossas profecias são como orações, ou seja, nossas palavras são como orações. Criando um adendo aqui, serve para tudo que sai da nossa boca, ou seja, tudo aquilo que nós falamos,
tudo aquilo que oramos, tudo aquilo que cantamos. Esses dias eu vi até louvores, gente. A gente tem que prestar muita atenção quais louvores a gente deve cantar, a gente deve louvar, a gente deve permitir colocar na nossa playlist, porque tem louvores que é muito que deixa a gente lá embaixo, que ao invés de elevar nossa alma, ao invés de louvar a Deus mesmo, não, ele fala que nós somos miseráveis, pobres, cego e nu, que a gente sabe assim, olha, eu ainda vou trazer aqui um exemplo, mas eu não lembro exatamente mais de qual louvor, mas vocês podem de forma consciente analisar os louvores que vocês escolhem para cantar, porque a gente acha que a gente tá louvando a Deus, não, mas aquilo ali tá deprimindo a gente, tá, sabe, denegrindo mesmo a potência de Deus sobre a nossa vida. Então presta atenção, sabe? Porque tudo que sai da nossa boca são como orações, nas quais apresentamos para Deus o desejo do nosso coração, já sabendo que Ele é um Pai bondoso que ama realizar o desejo do nosso coração. Assim como diz em Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. O que é deleitar? Gente, é confiar, é descansar, é fechar o olho e Senhor, eu te entrego, é entregar, é tudo menos você agir com a própria mão, fazer com os próprios braços. Ou seja, deleita-te no Senhor, faça o que você tem que fazer no Senhor, confia nele, confia no processo, confia na palavra dele. Que quando você entrega, ele atenderá o desejo do seu coração. Aí sim, minha filha tá fazendo aquilo que me agrada, ela tá confiando, ela não tá vendo o seu cenário, mas ela tá confiando, eu vou atender o desejo do coração dela, eu vou agradar, porque eu sou um pai, né, gente? Que pai que não sente prazer em atender, em realizar o sonho de um filho, o desejo de um filho? Não é verdade? Além de toda a direção espiritual sobre o poder da profecia, nós estamos falando do lado espiritual. A ciência comprova que neurologicamente o nosso cérebro é guiado pelos estímulos sensoriais, a nossa visão, a nossa audição e todas as nossas sensações. E toda palavra declarada, seja ela boa ou ruim, entra na mente e produz automaticamente uma imagem, que por sua vez produz um pensamento. Como o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, isso já foi comprovado, e eu já disse aqui várias vezes, o cérebro não distingue, gente, o que é realidade do que é imaginário. Então, ou seja, se eu falar, eu vou ter o corpo dos sonhos, eu vou entrar no shape, eu tenho. Na verdade, eu já ouvi dizer, né, que até realidade, você não tem que falar no futuro, porque o cérebro indica que ainda você não é. Você tem que falar, eu tenho, eu sou, eu faço, no presente. Porque o cérebro, ele não distingue realidade do que é imaginário. Então, independente do seu cenário, você declara que você já é, você declara que você já está, você declara que você já faz, entende?
A combinação das nossas memórias formam as nossas crenças. Ah, tá, peraí. Como o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, as imagens e os sentimentos associados à palavra produzem uma nova memória. A combinação das nossas memórias formam as nossas crenças. Aquilo que realmente a gente acredita. Conforme a gente vai falando, vai repetindo, nós vamos acreditando de fato que aquilo é real. E nós vivemos o que as nossas crenças definem. Ou seja, se eu declarar todos os dias, eu sou amada, eu sou filha amada de Deus, eu sou escolhida, eu sou próspera, eu vou criar uma crença. A repetição, ela nos leva a criar uma crença. E aí, formando uma crença, nós vamos acreditar a essa crença. Ou seja, por meio das palavras que saem da nossa boca, nós geramos o que vamos viver. Sabe por quê? Porque o cérebro, ele não sabe o que é, né, real ou o que é imaginário. Nós repetimos através das palavras, nós geramos uma crença e aí as nossas emoções vão sentir aquilo que nós estamos declarando, aquilo que nós acreditamos. Automaticamente o nosso cérebro ele vai buscar essa realidade. Ele vai ver, peraí, mas eu não tô vivendo o que eu tô falando. Peraí, então eu vou buscar fazer com que se torne real. Muitas pessoas falam, é o universo, vai trazer, né? Não, gente. Deus já falava que quando você deleita-te no Senhor, Ele atenderá ao desejo do seu coração. O Senhor atende, o Senhor traz para você, porque você está confiando. Por isso, cuidado, toda palavra é profética. Você não precisa ser desse ministério, você não precisa... Eu falo isso, gente, porque eu aprendi na religiosidade, dentro das igrejas, e existem muitas igrejas ainda assim, que não dão muita vazão ao lado profético, que não praticam muito esse lado profético, que acham que o profético é só uma pessoa que recebe a visão de Deus e profetiza para o povo. Não. Toda palavra é profética, porque o significado da palavra profecia significa lançar à frente. Então, tudo que eu lanço, que eu declaro com palavras à minha frente, tem o poder de se manifestar. Sabendo-se que toda palavra é profética, seja uma palavra boa ou seja uma palavra ruim, ela é profética. Intencional ou não intencional, ela é profética. Pense nisso a partir de hoje, antes de falar. Muitas vezes nós mesmos, quantas vezes a gente faz um comentário, a gente fala, declara, e a gente fala, mas eu só tô comentando. Mas aí a gente fala de alguém, a gente denota-se alguém, a gente, sabe... mas eu só tô comentando. Não, mas não tenho intenção, não é a intenção do meu coração, não é? Deus sabe. Intencional ou não intencional, a palavra é profética. A palavra não volta atrás. O que você lançou, você vai prestar conta com Deus. Já pensou que, assim, gente, eu fico imaginando no grande dia, né? Lá nos juízos, né? Você fez tanta coisa boa, você ajudou o próximo, você contribuiu, você pregou, salvou, quem salva é Deus, né? Mas você ganhou almas para Jesus, aconteceu. Mas a sua língua não conseguiu segurar. A palavra
aí você vai prestar conta, porque com uma palavra que a gente solta, que a gente declara, a gente pode matar o nosso amiguinho do lado. Tem que ter responsabilidade, gente. Ainda mais quem tá aqui na rede social, quem faz vídeo, quem faz conteúdo, tem que ter responsabilidade. Não é porque a rede social é sua, tá? Que assim, você pode falar o que você quiser, sabe assim? Hoje nós estamos aprendendo que toda palavra, ela é profética. No mundo espiritual, são como flechas. Flechas. Entende? Quando abrimos a boca e declaramos uma visão positiva do futuro para a nossa vida, nós estamos intencionalmente mudando nossos sentimentos, produzindo os hormônios necessários para termos coragem, persistência e ousadia para realizar nossos objetivos mais incríveis. Gente, eu abri esse devocional, essa live, falando que hoje eu não tô boa. Hoje eu acordei, né, meia... Mas são vários fatores, tá, gente? Eu tô naqueles dias, então a mulher quando tá naqueles dias, os hormônios tá tudo... Assim, onde eu vou, eles estão todinho perdidinho dentro de mim, então... Sabendo disso, intencionalmente, eu tenho como mudar essa realidade. E o que eu fiz? Eu me entreguei, eu falei, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim. Acordei, não tava afim de fazer live, mas eu entreguei os pontos. Eu falei, não, hoje eu não quero fazer, hoje eu vou ficar aqui debaixo da coberta, hoje eu não quero fazer nada, como a minha emoção de fato quer. Nós temos esse poder, gente, de mudar. Quando a gente declara, aqui eu já fiz a minha declaração diária, eu tenho esse caderno aqui, com a minha oração. Então, quando eu não tô pensando, porque às vezes a gente não raciocina bem, eu vou e leio. E quando eu leio, eu declaro. E a partir do momento que eu declaro, eu gero em mim, eu produzo hormônios necessários para viver aquilo que eu estou declarando. E foi por isso, gente, alterando a minha realidade, alterando os meus sentimentos, alterando a minha visão ali, que eu tô aqui agora, falando com vocês. Deixa eu mudar isso. Entendeu? Então, nós temos o poder de alterar essa realidade. A profecia tem o poder de transportar nosso olhar, fazendo com que deixemos de olhar para as circunstâncias, os desafios e passemos a olhar com fé para a visão de futuro que está sendo construída na nossa mente. É como se injetássemos na nossa corrente sanguínea combustíveis novos, chamado fé e esperança, que são fundamentais para suportarmos os dias maus. Às vezes eu acho que Deus permite, né, a gente viver. Nem tudo tem explicação. Claro, eu tô falando pro lado racional. Gente, eu tô naqueles dias, meus hormônios tá tudo desregulado, então eu fico down mesmo, eu fico mais dengosa, eu fico mais, sabe assim, mais na minha. Mas o lado espiritual, eu acredito que o Senhor permite, sabe? O Senhor permite acontecer pra gente saber lidar, pra gente usar as ferramentas que Ele nos disponibilizou, que é a nossa palavra. Nós temos o poder de criar a nossa realidade, mudar a nossa narrativa, construir o nosso futuro através da fala.
Ó, a profecia o conecta com a nossa alma, a razão com a emoção. Quando você projeta por meio das suas palavras, ou seja, quando você fala, quando você profetiza o seu futuro, automaticamente olha para o seu estado atual, seu hoje, e isso provoca um exercício de consciência. Como eu estou hoje? Ou seja, não vai combinar, não vai ornar, né? A gente fala, gente, eu tô falando aquilo que não é verdade. O que está errado e precisando de correção? Automaticamente você cria uma visão crítica. Tá, eu não tô vivendo, mas por que eu não tô vivendo? O que eu não tô fazendo ainda que eu preciso viver o que eu tô declarando? Você você entra numa autoconsciência, entende? O que está errado e precisando de correção rápida para eu chegar a essa imagem projetada do meu futuro? E com essa reflexão de como está hoje versus o desejo do seu coração, já começa o milagre. A consciência que liberta, o que coloca você no processo de transformação é ativada. É ativada. É o poder. Isso é o poder da profecia, que é a palavra lançada na frente, e o poder da fé, que é as coisas da qual eu acredito, a qual eu não vejo, mas eu tenho a certeza que vai acontecer. A profecia não pode ser só sobre a sua vida. Use a profecia como estilo de vida. Passe a abençoar as pessoas à sua volta, a começar pela sua família, as pessoas que você mais ama. Use sua boca para abençoar e projetar seu futuro lindo para cada um dos seus filhos. Existe tanto poder nas suas palavras declaradas que, se você apenas imaginasse o tamanho desse poder, nunca mais falaria nada negativo para eles ou sobre eles. Gente, nossos filhos são as flechas em que o Senhor vai lançar, sabe? Declare palavras de bênção sobre eles, mesmo que vocês não vejam, mesmo que não seja a realidade. Declare, projete um futuro para eles. A minha filha é abençoada, a minha filha é próspera, a minha filha é inteligente. Eu declaro isso todos os dias sobre a vida dela. A minha filha é obediente. A minha filha é flecha na mão do Senhor. A minha filha nasceu com um propósito lindo de impactar a geração dela. A minha filha é diferenciada aonde ela pisa. Todos podem contemplar a glória do Senhor sobre a sua vida. A minha filha vai ser uma extensão daquilo que o Senhor começou sobre mim. A minha filha será o meu legado do que eu estou começando a plantar. A minha filha colherá os frutos a qual eu estou plantando. E aí? Quando declaramos palavras de bênçãos para o futuro de outras pessoas, estamos nos colocando em amor no lugar delas. E isso, para o nosso coração, é um treino de arte e no mandamento do amar ao próximo. O que você tem declarado sobre a sua vida e sobre a vida do próximo? Faça essa consciência. Gente, pensar em algo
pensar que algo tão simples, algo que não custa um centavo, é tão poderoso espiritualmente e emocionalmente. Não custa nada, não, sabe, não vai te custar real, não vai te custar você declarar, você falar. Pelo contrário, você vai colher frutos bons. E só vai te custar se você lançar palavras de maldição. Aí vai te custar. O poder de criar uma realidade por meio da visão positiva declarada como uma profecia é infinitamente maior do que podemos compreender. Só vivendo para experimentar. Ela sai da nossa boca, entra pelos nossos ouvidos, enche nossos corações e muda completamente nossos pensamentos e sentimentos, interferindo na nossa maneira de olhar para nós mesmos. Ó, quem diria que eu acordei como eu acordei? Não. A palavra lançada, declarada, ela muda a sua realidade. Isso não muda o fato de como eu estou, do que eu estou sentindo. Mas o fato que eu quero dizer é que eu tô naqueles dias, meus hormônios, entende? Eu tô com cólica. Isso não muda. Mas a perspectiva daquilo que eu quero viver hoje, independente do que eu tô sentindo, independente se eu tô sentindo dor, já mudou. Já mudou. Ela sai da nossa boca, entra nos nossos corações, nossos ouvidos, enche nossos corações. Peraí, ela sai da nossa boca, a palavra entra pelos nossos ouvidos, enche nossos corações e muda completamente nossos pensamentos e sentimentos, interferindo na nossa maneira de olhar para nós mesmos, na maneira de olharmos para o nosso próximo e na maneira de olharmos para Deus. A nossa fé aumenta muito mais. E à medida que falo, uma imagem é formada na minha mente. E para a minha mente, essa imagem é real. Então, vai acontecer. E você como tem usado a boca para profetizar sua vida mais plena? Ai, Senhor. É um exercício diário, gente. É um exercício diário. Comece a construir o futuro por meio da sua fala. Comece a projetar, comece a declarar a sua realidade. E saiba, tenha essa consciência de que toda palavra que sai da sua boca é uma profecia, porque você lança a palavra à frente. Você fala primeiro do que qualquer outra coisa. Às vezes, muitas vezes, antes mesmo de pensar, você fala. E aqui nós vimos que quando nós falamos, nós criamos um sentimento que interfere na maneira como nosso olhar. E aí cria uma imagem no nosso cérebro. Nosso cérebro cria uma imagem e nós vemos essa imagem. E nós acreditamos que essa imagem é real. Entenderam? De forma intencional, consciente e constante, crie o seu futuro, construa seu futuro por meio da sua fala. E saiba que toda palavra lançada da sua boca, seja ela intencional ou
sem intenção, sabe assim? Sem, ai, não foi, só tô comentando, só tô falando. Até nisso, gente, a gente tem que prestar atenção. Eu tô falando pra mim, tá? Essa palavra é totalmente pra mim também. Que às vezes a gente quer externar, né, aquilo. Ô, Senhor, tem misericórdia. É aí que a gente tropeça. É aí que a gente pode até capotar. É aí que às vezes a bênção tá aqui, ó. Tá aqui do seu lado. Mas uma palavra que você lançou, a bênção ela corre. Porque não é compatível. Não combina a sua bênção com aquilo que você está declarando. Por isso que quanto mais a gente tem esse temor, sabe, busca ao Senhor com todo temor, a gente tem essa consciência e a gente vai deixando de praticar certas coisas, ter certas atitudes que a gente já vinha tendo, né? Já sempre tem e acha normal, tô comentando, que não sei o quê. Relacionamento diário com Deus, gente. Que só Ele para trazer essa consciência, só Ele para trazer esse estilo de vida, sabe? É só com Ele, tá? Eu já vou adiantar que se você não buscar o Senhor, se você não temê-lo, se você não criar um relacionamento com Ele, não se quebrantar, dificilmente você vai ter esse estilo de vida, sabe? Você pode de forma consciente, mas a primeira oportunidade que a sua alma quiser gritar, você vai gritar, sem pestanejar, opa, peraí, o que Jesus faria? Já pensou se Jesus falasse de cada discípulo? Eu só tô comentando, poxa, Pedro é nervoso, hein? Já pensou Jesus comentando? Nossa, Pedro, meu Deus do céu, eu não aguento esse Pedro, cara, como ele é nervosinho, como ele é estourado, poxa, ele não tá confiando em mim? Já pensou se Jesus comentasse? Já pensou se Jesus comentasse de Judas? Judas vai me trair. Vai vendo. Ó o que ele vai fazer. Coração, filho, totalmente perverso. Coração enganoso. Já pensou se Jesus comentasse a forma com que você tá comentando? João. João, vem cá. João, sei lá. João? João era Mateus, né? Metódico. Ele era cobrador de impostos, todo certinho. Gente, é sobre isso. Cada dia mais nos tornando parecidos com Cristo. Cada dia mais nos tornando-nos semelhante a Ele. Não só naquilo em que Ele já nos deu autoridade para ser, mas naquilo que nossa essência foi criada, sabe? Para executar. Através das nossas ações, através das nossas atitudes, através principalmente das nossas escolhas. Certo? Bora mudar essa realidade, gente? Bora enganar o inimigo? Gente, é tão bom. Ele achou que eu não ia fazer devocional hoje. Ele achou que eu ia me render a uma cólica. Me respeita, eu sou filha de Deus, amada ainda. E olhe lá, mimada. Eu falo às vezes que eu sou mimada por Deus. E só quem é mimada, se acha mimada por Deus, é que conhece o Pai que tem. Então, confunda o inimigo, gente. Confunda o inimigo todos os dias. Você acha que ele... Se ele acha que você vai agir de uma forma, pela sua alma, né, emocional, haja com a razão.
tenha o governo. Lâmede, seja uma lâmede. Tenha o governo sobre as suas emoções, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você pensa, sobre como você age. Governo é a palavra que eu deixo para vocês. Bom, como a palavra tem poder, eu sempre digo aqui que eu vou finalizar com a oração, tá? Declarando sobre a vida de cada um de vocês essa oração, tá bom? Meu Senhor e Pai, hoje eu começo minha oração dizendo que eu te amo e que eu quero te agradar com a minha vida cada dia mais. Enche o nosso coração e a nossa mente de sabedoria. Que nós possamos, a partir de hoje, usar a nossa boca para encher a nossa fé. A tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Então, enche nosso coração de amor e de fé. Pai, e que as nossas palavras sejam instrumentos teus na nossa vida e na vida das pessoas em que tu nos conectastes. Obrigado, Pai, por tanto perdão, por tanta misericórdia sobre a nossa vida e pela tua graça derramada. Te amo, meu Deus, e eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque mais uma vez nós confundimos o inimigo. Aleluia. Amanhã a lição 30, gente, está na reta final desse devocional. Eu ainda vou pedir direcionamento ao Espírito Santo de Deus para entender se ele quer que eu continue e por qual devocional, qual livro, né? Qual palavra, enfim, gente. E aí a gente vai conversando, a gente vai se alinhando, tá? Mas fique comigo aqui nesses últimos 10 dias. Vai valer a pena. Vamos ter palavras, vamos cumprir aquilo que a gente projetou fazer, a gente falou, a gente declarou. O sim, o nosso sim é sim, o nosso não é não. E até o fim, independente do que aconteça, independente se você acordou boa, ruim, feliz ou triste, cumpra e que você vai ter grandes recompensas, certo? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia de vocês, o final de semana e até segunda. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.